que é pecado segundo as afirmativas da Bíblia Sagrada? Por que essa minha pergunta é muito importante e relevante? Irmãos, está uma síntese, o valor moral do cristianismo hoje. O meu medo é que a igreja evangélica brasileira se torna uma igreja de uma crença secular. E aí você pode perguntar, é possível ter crença secular? Ou é secular, ou é crença? Sim, é possível. É possível você ter um Natal sem Jesus? Responde. É possível. É só você observar que o nosso Natal, a pessoa mais importante, não é o Filho de Deus, é o Papai Noel. Os comerciais de televisão, os filmes de Natal, os adornos do Natal sequer mencionam Jesus Cristo. Ou seja, nós estamos entrando em uma cultura secular. Desde que eu ouvi Elon Musk dizer que ele é adepto de um cristianismo cultural, mas não de um cristianismo religioso. Aí você pergunta, o que Elon Musk quis dizer com isso? Bom, Elon Musk é ateu doutrinário, ateu de fé, mas ele não presta atenção, ele não rejeita, ele não nega os valores culturais e morais de Jesus Cristo. O que Elon Musk está querendo dizer é o seguinte, eu aceito todo o valor cristão judaico, mas rejeito todo o valor espiritual do cristianismo. Ou seja, eu sou um homem adepto, marido, mulher, sua prole, sou um homem adepto ao anti-abortismo, sou um homem adepto aos valores de jurisprudência do judaísmo e do cristianismo. Você sabe, a jurisprudência do mundo toda hoje é uma jurisprudência baseada nos 10 mandamentos, por isso que as pessoas vão presas por coisas que fazem. E essa jurisprudência de valor, ela vem do modelo cristão judaico e ela vem também de um modelo greco-romano, mas aí na questão de lei. O que Elon Musk está se referindo é que a cada dia mais e mais pessoas de bom coração, pessoas de boa índole, pessoas de bons interesses e motivações se tornam cristãos culturais. Isso significa o quê? Isso é, crer que Deus não existe, mas que a ideia de um Jesus histórico trouxe para o mundo melhoras moralmente falando. Infelizmente, no nosso país, nós estamos vivendo coisas parecidas. Se você me mandar um documentário na semana atrasada das músicas mais ouvidas no Brasil, senhoras e senhores, 80% do Brasil escuta somente música gospel em primeiro lugar, depois as demais. Olha só. O resto, 20% está entre sertanejo, funk, rock, etc., mas o sertanejo tem 15%. Que loucura, não é? Um país que ouve hinos maravilhosos, que ouve músicas maravilhosas, mas não se converte. Por quê? Porque é comum você pegar hoje um cantor famoso e etc. E ele diz assim, não, eu sou cristão. Então ele vai e grava um feat de uma música evangélica, mas ele também canta, eu vou beber até morrer, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ou então vai lá uma cantora seminua, completamente seminua, e canta com letras baixíssimas, mas diz, não, eu amo Jesus, eu sou de... O dia que me mandaram, Religião dos Famosos, e lá estava evangélico, eu estou falando sério, seríssimo. Vocês estão encontrando aí, vendo na televisão a briga do Ministério Público, porque ela tirou a música, da letra da sua música, a palavra Iemanjá. Iemanjá é um ogum, então é um deus da Umbanda e do Candomblé. Ela tirou a palavra Iemanjá do show e pôs a palavra Yeshua.
A música é dela, ela faz o que ela quer. Agora, se eu fosse ela, eu nem punha no show. Já que é assim, eu não vou cantar. Agora ela parece que decidiu isso. Mas ela colocou a palavra Yeshua na música no mesmo dia que ela estava seminua, cantando músicas, sim, terríveis. Não tinha palavrão, mas letras horríveis. Tipo, pega o marido da outra. Tipo, faz isso, aquilo, outro. Tipo, dança e abaixa e rebola. O que acontece é que nós estamos sem padrão moral. Literalmente sem padrão moral. O que acontece é que, infelizmente, de uma forma vergonhosa, o pecado entrou dentro da igreja. Ninguém aqui é perfeito. Todos nós aqui tem algo que você gostaria de abandonar e não consegue. O que não pode é você justificar pecado. É você tolerar pecado e não pecador, porque o problema da igreja hoje é que ela deixou de aceitar apenas o pecador está certo, e passou a aceitar o pecado do pecador. E aí é aquilo que eu disse, por causa dessa gourmetização, qual igreja que não quer um jogador de futebol caríssimo que pode render mais ou menos ali uns 200 mil reais de dízimo para a igreja? E essa que é a verdade. E aí nós não pregamos, nós não confrontamos, porque a ideia que passa hoje é que você não pode confrontar. Ih, irmão, aqui comigo. Não, nem fica. Senta comigo uma vez. Já tive gente, eu e minha esposa, o camarada levanta, você não fala assim comigo. Eu falei, senta aí, aqui você não é nada. A autoridade aqui sou eu. Um dia eu fui e confrontei um camarada delegado da civil, já falei, amor. A mulher veio, chorou, e ele com amante já há 15 anos, tinha filhos com amante. Falei, chamei para mim, sentou aqui na minha frente. Só que aí a esposa pediu o divórcio. E ele veio desesperado, pastor, fala com a minha esposa, porque eu não quero me divorciar. E eu calado ouvindo. Eu a amo. Falei, você ainda está com a amante? É que ela tem 2 filhos meus, pastor. Falei, pois deixa eu te falar uma coisa. Eu falei para ela divorciar, porque tu é um pilantra. Você é a pessoa, é o ser humano da pior estirpe possível. Estava eu, minha esposa e ele. O cara levantou na mesa, meteu o braço na mesa, armado e tudo, e deu de dedo. Você deve se achar muito, é muito corajoso para falar assim comigo. Irmão, eu tenho 1,72 m de altura. Do jeito que ele gritou, eu gritei mais alto e fiz ele sentar. Senta! Não foi só sua esposa que veio aqui chorando. Foi sua esposa e suas filhas. Eu sei por que você não quer divórcio. Você vai ter que vender casa. Vai ter que desfazer de bens. Sua preocupação é essa. Você não ama esposa, não ama filho, não ama nada. Agora, se você quiser me ajuda, eu disse para ele, você vai ter que abandonar a amante. Senão não precisa aparecer aqui mais. Irmãos, eu vou dizer uma coisa claro para você. O Evangelho do Senhor Jesus não é um parque de diversão. O Evangelho do Senhor Jesus não está aqui para agradar nem A, nem B, nem C. O Evangelho do Senhor Jesus está aqui para ser evangelho. E que, se parte desse evangelho confronta o nosso estilo de vida, ofende parte da nossa mente, deixa que ofenda. As pessoas passam a vida ofendendo a Deus com seus pecados e não querem ser ofendidas pela verdade. Deixa eu te falar uma coisa grave. Pecado é sério. Não tem um só dia da minha vida que eu não vejo 2, 3, 4 amigos, ex-amigos ou amigos que eram pastores que agora viraram motivo de chacota e de vergonha.
O pecado não é uma ideia. O pecado existe. O pecado vai tirar de você o que você mais ama. O pecado vai destruir tudo na sua vida. Até no mundo o pecado é cruel. O apóstolo Paulo, quando vai falar com a igreja de Corinto, ele diz: há entre vós pecados que eu tenho até vergonha de mencionar, que até entre os do mundo não conseguem mencionar. Lá na igreja de Corinto tinha camarada que tinha caso com a sogra. Mas o que você vê? Você vê o apóstolo Paulo corrigindo, confrontando. As pessoas, elas querem uma coisa bacana. Elas querem um evangelho gourmetizado. Elas querem uma coisa seguinte: vou na igreja hoje, tomara que eu escute uma palavra de alento que eu estou precisando. Pois eu estou te dando uma palavra de alento. Muda de vida ou muda de Deus. Abandone o pecado ou pereça. O mais rápido do que possível, você vai perder tudo. Você vai perder boa profissão, você vai perder o exemplo dos filhos. Eu sempre pergunto: os seus filhos te pedem oração? Os seus filhos aceitam a sua oração? Eu cobro, e aí eu digo para as nossas comunidades de igreja aí, e os nossos pastores, que não caem nessa conversa de que, não, vamos pregar amor, e a pessoa vai se sentindo amada, e ela se sentindo amada, ela vai mudando. Se você não confrontar, não muda não. Você deve confrontar em amor. Educação cabe em qualquer lugar, mas deve confrontar. Porque, gente, o que é pecado segundo as afirmativas da Bíblia? De acordo com 1 de João 3 e 4, diz: todo aquele que comete pecado, comete transgressão contra a lei. Funciona o seguinte: todo pecado é um pecado de transgressão contra a lei de Moisés, os 10 mandamentos. Para você pecar, você tem que desobedecer a alguma parte dessa lei. A lei tem 10 mandamentos e tem 613 critérios. Então, para pecar, você tem que desonrar 613 critérios. Olha que coisa séria. De fato, diz o apóstolo João, o pecado é transgredir a lei. De acordo com esse texto, nós podemos perceber que o pecado é desobedecer à lei do Senhor. É romper com seus ensinamentos e não praticá-los. Então, pecado não é só fazer, é também deixar de fazer. Se a Bíblia manda você fazer algo, por exemplo, amar o Senhor teu Deus de todo o seu coração, está mandando você fazer. Se você não faz, você está cometendo um pecado de não fazer. Você entende o que eu disse? Então, é romper com os ensinamentos e não praticá-los. O apóstolo Paulo afirma em Romanos capítulo 7, versos de 1 a 11, que foi a lei que revelou o seu pecado, e por isso ele deixa claro que sem lei ele não irá conhecer o pecado. Esse é o teor de Romanos 7, já preguei isso aqui. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer é que a lei veio justamente para revelar a natureza pecaminosa. Ou seja, a lei diz, não faça, aí você de pirraça faz. O pecado. O pecado é uma fera que cresce em proporção que se alimenta. Ou seja, só se vence pecado, só se pratica pecado pecando. E só se vence pecado parando de pecar. Você vai praticando, você vai alimentando, só alimentando e alimentando. Por isso que pecado é uma fera que cresce em proporção do que se alimenta. O pecado cresce com a prática. O pecado, irmãos, é o pior de
todos os males. Eu vou repetir. O pecado é o pior de todos os males. Ele é pior do que a morte, ele é pior que a doença, ele é pior que a fome e a miséria, ele é pior do que o diabo e o inferno. Apesar da Bíblia Sagrada dizer em Romanos 8, 38 e 39 que nada nos separa do amor de Deus, a mesma Bíblia afirma em Isaías 59, 2 que são nossos pecados que fazem separação entre nós e Deus. Notem, os irmãos, que a Bíblia não está dizendo entre Deus e eu, ela está dizendo entre eu e Deus. O que a palavra de Deus está dizendo é o seguinte, que é você que impõe uma barreira entre o seu relacionamento e Deus. Essa barreira somos nós que construímos e não Deus. Ou seja, Deus não vai chorar quando pecamos. Nosso pecado, gente, ele não muda a natureza de Deus. O nosso pecado muda a nossa natureza. Ou seja, nossos pecados é pior que o pecado dos ímpios. Vou repetir. O pecado do crente é pior que o pecado dos ímpios, pois o ímpio não possui luz e nem conhecimento para entender o que é pecado. Mas nós pecamos e pecamos contra a luz que nós temos, contra o conhecimento que já temos. Então nosso pecado é pior que o pecado do ímpio. Mas vou mais longe. O nosso pecado também é pior que o pecado do diabo. Porque Jesus não morreu por anjo caído, Jesus não morreu por demônio algum, ele morreu por nós. E quando pecamos, pecamos contra o sacrifício e contra a cruz de Cristo. Então o pecado do crente é pior que o pecado dos demônios. O escritor de Hebreus diz em Hebreus 10 e 26, se vivermos voluntariamente na prática, olha esse texto, se vivermos voluntariamente na prática do pecado, escute, depois de ter recebido plenamente o conhecimento da verdade, ou seja, depois de saber que isso é pecado, o texto afirma, já não resta sacrifício pelos pecados, mas sim uma horrível expectativa de fogo ardente, prestes a consumir os inimigos de Deus. Terrível? Vocês estão bem? Estão seguros? Você vai ver que um culto desse, você chega em casa e se sente leve. O que fazemos então com os nossos pecados? Como devemos agir? Talvez algumas pessoas estejam dizendo, vamos levar nosso pecado para Deus. Se Deus manda você abandonar o pecado, por que Ele vai querer o seu pecado? Veja bem, a Bíblia não diz para você levar pecado algum para Deus. A Bíblia não diz para você ficar murmurando acerca do pecado perante Deus. Senhor, o Senhor está vendo? Eu te amo, mas não consigo vencer isso. Eu te amo, mas isso, aquilo, outro. E na realidade você tem que estar exausto e cansado de ir até Deus e reclamar dos mesmos pecados por anos. A Bíblia também não diz para você se considerar vítima. Oh, Senhor, é essa natureza. Ah, Senhor, eu não dou conta, porque é essa natureza. Eu sou homem, e os homens são falhos. No entanto, acerca do pecado, a Bíblia manda você simplesmente parar de pecar. Eu vou ler para você isso aqui. Quando a Bíblia vai lidar conosco e com os nossos atos pecaminosos, ela simplesmente diz, para. Olha o que diz a Bíblia. Em 1 de Pedro 2,11 diz assim, amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Você quer vencer o que te deixa aflito? Então pare de se interessar pelo pecado.
O pecado é gostoso. Se fosse amargo, ninguém faria. Amargo é a penicilina da santidade. É a vacina do arrependimento. Amargo. Mas existe uma dor muito pior do que a dor do arrependimento. É a dor da vergonha. É a dor da perca. É a dor da humilhação, da exposição. Como Davi, as pessoas jogavam pedra no alpendre de sua casa e gritavam: adúltero, adúltero. Vamos lembrar uma coisa interessante. Olha para a história de Davi, e eu amo a história de Davi, porque ela nos faz, a de Davi e a de Sansão, nos faz refletir. A de Davi faz refletir como uma pessoa se arrepende e volta, e Deus ama essa pessoa, e a de Sansão é total desgraça. Davi, ele perde 3 coisas importantes com o pecado que ele praticava. Primeira coisa que ele perde o seu bom nome, sua reputação. O país inteiro sabe que ele agora roubou a mulher de Urias e matou Urias com uma trama com requinte de crueldade. Agora todo o país grita, antes gritava nosso rei, agora grita adúltero, adúltero, adúltero. Deus tira de Davi toda a sua reputação. Ele vai perdendo tudo que tem. Ele perde a reputação, ele perde a família, porque os seus filhos morrem, e os que, todos eles, né, restando somente Salomão, morrem, e resta um que é um promíscuo, uma vergonha. Ele perde a família toda à luz do dia. Um pecado terrível de maldição, por causa do pecado dele, entra dentro da sua casa. O filho Aminon para a filha Tamar, o filho Absalão mata Aminon em defesa de Tamar. A maldição entrou, gente, porque é isso que acontece quando nós insistimos. E quando eu estou pregando sobre pecado, você pode estar dizendo: eu não traio minha esposa. Eu não sei, porque tem gente que imagina pecado como coisa grande. Mas ele se esquece que uma sem vergonhice no WhatsApp, para Deus, é adultério. Isso hoje não serve só para homens, não. Não, gente, olha para mim. Você quer vencer na vida? Não dê lado para o pecado. Pare de conversinha mole com amiguinho de trabalho. Não existe amizade entre homem e mulher, gente. Hoje em dia, não. Mulher vai recebendo elogio. Oh, você está bonita hoje, parabéns. No outro dia, olha, você está diferente. Na terceira vez, ela já começa a se vestir pensando no elogio. Aí está lá o marido. Não parece? O homem pode estar com algum problema hormonal. Isso acontece. Estressado. Ou está até meio fresco mesmo. Que também acontece. E aí, gente, as pessoas não entendem que depois dos 40 você começa a ficar mais amigo com a esposa do que nunca. Vira uma parceria, vira uma amizade, vira uma conversa, vira uma cumplicidade. Aí as pessoas não têm maturidade para entrar na casa dos 50, 60. E aí a mulher que não é equilibrada emocionalmente, ela começa a se apegar em elogios, em curtidas, em likes. Estava lendo há 3 semanas atrás que quem corre atrás de curtida e likes, ele tem um desvio terrível de personalidade. E aí o diabo vai entrando no comentáriozinho de coraçãozinho, uns 3 coraçãozinhos. Depois põe uns coraçãozinhos pegando fogo. Irmão, tem umas aí que é carabina de matar crente.
Meu ex-pastor, pastor Eibe, dizia que o homem cai para 3 barras. Barra de ouro, barra de saia e São João da Barra. Queridos irmãos, deixe-me te falar uma coisa. Nós temos uma família abençoadíssima. Nós temos filhos abençoadíssimos. E os que não têm terão. Mas nós devemos tomar muito cuidado, que nós estamos sendo observados. Vocês viram que está uma febre de pastor sem querer soltar palavrão no púlpito? Porque está acostumado a falar e solta sem querer. Palavrão, gente, é pornografia falada. E vou mais longe. Palavrão é invocação explícita de demônios. Palavrão, qualquer nível na Bíblia Sagrada, chama isso de sortilégios. Palavrão, palavra torpe, atrai demônios para a sua vida e, consequentemente, para a sua casa. Um pai de família tem o poder de abrir o teto da sua casa. Ele não precisa nem ser de vidro, é sem teto mesmo. Por isso que o servo de Deus, o evangelho, ele tem uma função muito poderosa de contornar situações morais. Pecado mata, pecado é monstruoso, pecado é diabólico, pecado vai acabar com você. Ele vai te levar mais longe do que você jamais quis ir. Ele vai custar mais caro do que você jamais imaginou pagar. E ele vai durar mais tempo do que você nunca imaginou ficar. Era um casinho, virou um caso de 20, 30 anos e com filhos. Olha o pepino. A palavra de Deus para os servos de Deus é: abandone o seu pecado ou pereça. Poxa, pastor, hoje a igreja está com tanto visitante. O senhor devia ter pregado uma mensagem assim mais amaciada, uma coisa assim mais, homoduplação, com amaciante incluso. Uma coisa mais leve. A pessoa fala: meu Deus do céu, o que é isso? Quem não é pecador se sente um. Se ele não é, ele está mentindo. Que Jesus afirmou: quem diz que não é, já pecou por mentira. É verdade ou não é? Então, analisa o seguinte comigo. Você quer vencer o pecado que te deixa aflito? Pare de ter interesse por esse pecado. Pare de se interessar. Agora, é fato que vencer o pecado, o apóstolo Pedro está dizendo aqui, presta atenção, no texto lido: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, que vos absterdes das paixões carnais que guerreiam contra a alma. Isso aqui termo é terrível, né? O que o apóstolo Pedro está dizendo aqui é, veja bem, não estou prescrevendo um tratamento terapêutico para vencer pecado. Então não adianta você ir num psicólogo e falar: não consigo, eu sou viciado em pornografia. Nenhum psicólogo ou psiquiatra irá te ajudar com isso. Não adianta você ir num terapeuta e falar assim: eu tenho vício em pornografia, em masturbação. Ninguém vai te ajudar com pecado, gente. E, infelizmente, eu escrevi em um dos meus livros, Arrependimento Profundo e Eficaz, que hoje nós temos um problema grave, é que o mundo transformou pecados em... A última vez que eu falei isso, alguns me assistiram e me encheram a ladainha. Mas lá eu vou falar de novo. Eles transformaram o pecado em fobias, em transtornos. Hoje um camarada pode bater
bater o carro completamente bêbado e se safar apenas dizendo que ele é alcoólatra compulsivo. A ciência vai entender que isso é um transtorno e vai tentar lidar com isso dessa forma. Mas isso não é um transtorno. Isso é um pecado monstruoso. Então o camarada pode chegar para um psiquiatra e dizer: eu tenho um problema grave com pornografia. O psiquiatra vai fazer uma prescrição. Ele tem um transtorno. Não vai chamar de pecado. Mas o apóstolo Pedro, ele diz aqui, presta atenção, é fato que Pedro aqui não está prescrevendo tratamento para vencer pecado. Ei, não existe tratamento para vencer pecado. A Bíblia não prescreve nenhum tratamento para vencer pecado. Pedro simplesmente diz: afasta-se do pecado, abstenha-se, nem que isso doa. Ou seja, você deve afastar-se do seu vício, do pecado de estimação, ou esse pecado vai te afastar de Deus. Você quer ter o melhor ano da sua vida? Entre em luta para vencer o que você não está conseguindo vencer. Não existe nada na Bíblia que diz para eu ficar murmurando acerca do meu pecado para Deus, pedindo socorro, indo todo dia diante de Deus com o mesmo pecado de 10 anos. Falei: Senhor, o senhor está vendo? Caí de novo. Senhor, eu amo o Senhor, mas o Senhor me perdoa do jeito que eu sou. Eu estou tentando, mas não estou conseguindo. A Bíblia Sagrada é extremamente severa acerca da nossa relação com o pecado. E você pode, por enquanto, achar que isso não é justo, tendo em vista que você é ser humano. O miserável do corintiano de Adão que caiu, você não estava lá. Mas você pode achar isso de uma forma injusta. Eu não tenho culpa, eu não sei o quê. Mas logo você vai perceber o porquê que a Bíblia não oferece uma terapia para usarmos contra o pecado. Mas ela ordena que você se afaste do pecado. Sansão saiu de juiz a palhaço. Ele foi avisado. A mãe avisou, o pai avisou, os profetas avisaram, os servos de Deus avisaram que aqueles atos de molecagem, você só era um moleque. Os pais dele dependiam do seu julgamento como juiz. 20 anos de juiz. Mas foi 20 anos aos trancos e barranco, só dando problema para a nação. Os pais avisaram: filho, não se para de ir para as noites lá de Gaza, para de correr atrás de prostituta, para com isso, para de armar briga na praça da cidade, filho. Que conversa, não, eu quero bater nos 30 para mostrar que eu sou bom. Então Sansão amava uma treta, mas cada briga que ele arrumava, os filisteus iam lá para retaliar. Era para o cara ser o exemplo das crianças, o exemplo da nação, o guardador da nação. Não, o negócio de Sansão era virar para sua mãe e dizer: eu não pedi para ser juiz. O pecado tirou de Davi o que ele mais amava. O filho dele morreu. Morreu. E olha a voz de Natã: porque você tirou a vida de Urias. A lei de Moisés diz que uma vida é trocada por outra vida. Eu não vou tirar a sua vida não, Davi. Vou tirar a vida de quem você mais ama. É grave, gente. Sansão perdeu tudo isso. Perdeu a reputação perante o povo, trouxe uma terrível maldição sobre a nação e perdeu a própria vida, que era o seu maior bem. De juiz a palhaço. Olha para mim, irmão. Vão rir de você. Os mais malvados vão rir de você. A sua família vai dizer: poxa, tem um talento formidável. Olha esse talento. Mas, infelizmente, nunca vi. A gente fala assim de alguns líderes.
Nossa, em cima do púlpito pregando. Nossa, cantando. Olha o talento. Nunca. Mas, é esse mas. Até para te elogiar, vão lembrar do seu pecado. Ah, aquele homem caiu. Não, mas ele voltou para Jesus. Até para elogiar. Não, ele já está de volta, mas caiu. Lá na frente, vai conhecer seus netos. Isso aqui é o neto daquele que caiu? Ele é uma bênção, né? É, porque o vô caiu. Até para te elogiar, vão lembrar do seu pecado. Aí você tem que levar em consideração. Vale a pena por causa de 5 minutos. Porque o prazer do homem, às vezes, dá até menos. É 5 minutos ou menos que isso. E aí as pessoas justificam assim: Deus quer a minha felicidade. Deus quer sua santidade. E Deus não vai te dar felicidade em detrimento da desgraça da outra família. Não foi Deus que nos uniu e desgraçou lá, porque agora os maridos não têm só a ex-esposa, tem ex-filho também. Desgraçou lá. Então Deus foi que uniu, vou desgraçar essa casa e vou unir essas coisas lindas aqui. Irmãos, eu tenho orado. Aí fica esses mesmos pastores que alisam pecador, vão na internet e dizem, teve um aí que reuniu 1000 igrejas das suas igrejas, proibindo o povo de cantar a música, é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor com alegria. Não, está proibido cantar essa música aqui. Você não tem que perder nada, não. Deus tem para te dar. Você não vai perder. Esse negócio de perder não é bíblico. Deus quer te dar. João Batista não amou a sua cabeça. Por que eu tenho que amar a minha? Aí, coisas como essas revelam o quê? O coração desses homens. Ninguém quer perder nada por Jesus. Ninguém quer perder nada pela esposa. Ninguém quer perder nada pelo marido. Ninguém quer perder nada pela sua família. Por que vai perder por Jesus? Somos uma geração que acostumou só ganhar. Então a música vem, porque eu também ganho na música. Mas quando vem uma música que só Jesus ganha, eu acho esquisito, é estranho. Tem algo estranho nessa música, só Jesus sai ganhando aqui. Eu não ganho nada. É uma geração sem confronto, é uma geração sem amor a Cristo, é uma geração que não quer se santificar, não quer jejuar, não quer orar, não quer ler Bíblia, vem na igreja 1, 2 vezes no mês. A geração que está aqui e é pego em shows de música secular. Posta coisas com bebida alcoólica. Faz store cantando música secular. Aí alguém disse assim para mim, não, pastor, você é muito religioso. Bom, esse religioso aqui prega no Brasil todo há 29 anos e a gente tem que brigar para às vezes não ter tanta agenda. Então, o que eu estou pregando há 29 anos tem alguma coisa que Deus gosta, que Deus quer que eu estou pregando. Aí, pastor, mas lá nos Estados Unidos isso é normal. O cara canta aqui, canta lá no mundo, canta música, vai num show evangélico, vai num show secular. Olha como está os Estados Unidos e te pergunto, serve de parâmetro espiritual para nós? As pessoas saem da igreja e vão para o pub, chegam em casa e tem lá aquele barzinho tomando a biritinha. Aí, pastor, eu bebo socialmente, mas o seu filho que vê você bebendo socialmente, vai beber socialmente quando tiver crescido? Você não entendeu nada do que é fé, do que é cristianismo ainda, irmão? Se os seus vizinhos não sabem que você é um cristão, é porque você não é. Cristianismo é renúncia. Cristianismo é cruz. Olha os símbolos do cristianismo. Cruz, sangue de Jesus, nome de Jesus, sacrifício, morte e ressurreição de Cristo. Como que isso pode combinar com com glamour? Sangue combina com glamour? O que tem algo de glamuroso numa cruz ensanguentada?
Cuidado, pra você não se tornar um crente gourmetizado. Tem igreja fazendo pesquisa no hall de entrada de sua igreja do que você mais gosta de ouvir na mensagem. Ah, vá plantar batata, pelo amor de Deus. Fazendo pesquisa para os irmãos decidirem as pregações. Nós temos que ouvir a Deus. E se o Senhor chega a nós com correções de amor, é porque tem alguma coisa no nosso meio, no seu, pastor, família de pastor, que precisamos abandonar. Volto a repetir, não tem um aqui que não diga que tenha algo que ele tenha desejo de deixar. A Bíblia é extremamente severa acerca da nossa relação contra o pecado. Muito. Aos Efésios 4:25. Nós lemos 4:30. Vamos pegar um pouco antes do verso 30. Olha o que diz. Olha o que diz, gente. Cada um de vós deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros do mesmo corpo. O texto está dizendo o seguinte: quem mente, para de mentir. No verso 28, diz assim: aquele que roubava não roube mais, pelo contrário, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem está atravessando um período de necessidade. Dois textos que antes de chegar no verso 30, diz assim: quem mente, para de mentir. Quem rouba, para de roubar. Aí os caras falam que confrontar pecado é coisa da lei. Isso aqui é o quê? Paulo está confrontando ou não o pecado? Responda, meus irmãos. E ele apenas diz isso. Quem faz algo terrível, para de fazer. Em nenhum momento existe uma relação pecador e Bíblia do tipo assim, vai lá e murmura, chora, reclama para Deus, e depois amanhã de novo, depois amanhã de novo. Não, a Bíblia é severa, dizendo, para! Para! Se você fala mal das pessoas, para, é pecado terrível. Terrível, murmuração é pecado diabólico. Para! Não tem nenhum ensino na Bíblia mandando você levar seus pecados a Deus e pedir ajuda. A Bíblia simplesmente manda você parar de pecar. Irmão, eu acho maravilhoso quando eu estou num ambiente cultual e o servo de Deus lá em cima, de alguma forma, atinge alguma coisa dentro de mim que só eu sabia. Fala, Deus é boca, Deus é palavra, Deus fala. Ele está falando minha vida e Ele não me conhece. Deus está me confrontando, o nome disso é amor. A raiz do pecado. Aonde o pecado começa? É claro que você está dizendo que o pecado começa no coração. E você está certo. É claro que você também esteja citando Tiago. Começa com a cobiça. O pecado começa com a cobiça. E dá luz, o camarada se enamora do pecado e dá luz ao pecado. Então, você também está certo. Mas a minha pergunta tem outro sentido. Vamos lá. Se você pudesse matar o pecado pela raiz, e esse mal fosse o pecado, você pudesse matar ele antes dele nascer, você faria? Claro, né? Se eu pudesse matar o pecado antes dele virar uma prática, porque antes dele virar prática, ele é um desejo, ele é uma tentação. Você mataria? Eu mataria. Mas tem como fazer isso? Tem como matar pecado antes de ele nascer? Bom, biblicamente falando, é possível. Mas vamos andar pela Bíblia para verificar como matar o pecado no coração
antes dele ser uma prática. Isso vai salvar a sua vida. Isso vai salvar casamento, vai salvar, que coisa bacana. Durante muito tempo, eu vivia em crise com essa verdade de confronto. Porque primeiro eu não achava justo. Eu pensava, já fui abandonado por pai, por mãe. Já passei fome. Boa parte na minha vida, no início, nem estudo eu tinha. Agora, tem pecados em mim que eu não consigo vencer e a culpa não é minha. Então, eu me vitimizava. E a melhor maneira de se ver livre do pecado é se tornando vítima dele. Ou seja, quando a pessoa se vitimiza, ela não se sente culpada. Ou é vítima, ou é culpado. Então a arma do diabo é fazer e trazer sobre você uma vitimização, que aí não tem como nascer arrependimento. Vocês estão entendendo? Por isso que essa cultura do vitimismo é diabólica. Porém, quando eu descobri algumas verdades, eu percebi que sou completamente culpado de meus pecados. Vamos examinar as Escrituras com muito cuidado. Romanos 8 e 26. Irmãos, eu tenho uma equipe muito boa aqui. Eles fazem um café muito abençoado aqui para mim. Quem fez o café hoje? Ah, Rô. Poxa, obrigado, Rô. O café tá frio igual o café de americano. Mas tá uma delícia. Mas tá frio por minha culpa, não por sua, né? Tá aqui muito tempo já. Mas lá nos Estados Unidos o café não é só frio, não. É aguado também. Aqui está uma delícia, Rô. Romanos 8 e 26 diz, olha lá, ó. Da mesma maneira, o Espírito me ajuda. Eu quero que você repita essa frase, o Espírito Santo me ajuda. Por mais uma vez. Pela última vez. Aí você vê por que Deus não aceita a vitimização do pecado. Porque você tem a ajuda de quem? Quem tem a ajuda do Espírito Santo? Só alguns? Todos. E ele diz assim, ó, porque o Espírito Santo me ajuda nas minhas fraquezas. Não tem desculpa. Se você não consegue vencer o pecado, melhore sua comunhão com o Espírito Santo e você vai vencer. E o texto é mais claro em dizer, andai no Espírito e não cumprireis as vontades da carne. Ou seja, não tem desculpa. Se você está fazendo alguma coisa que no fundo, por mais que você diga que não, eu odeio pecado, por mais que você diga, você está amando o pecado. Porque, vamos lá, o Espírito foi me enviado para me ajudar nas minhas fraquezas. O apóstolo Paulo afirma que eu tenho que andar no Espírito, ou seja, ter uma vida no Espírito Santo, ter comunhão com o Espírito Santo, amar o Espírito Santo, orar em línguas, ter uma vida de oração, meditação, porque tem alguma coisa acontecendo aí que, se o camarada orar todo dia 10 a 15 minutos, em 2, 3 meses ele vai estar orando 1 hora. Se você ler um capítulo por dia, você leu a Bíblia toda no ano. Irmão, eu tenho aqui mais de 10 pastores nessa igreja. Se você quiser uma visita, só pedir. Visita não vai faltar para você. Você quer um gabinete? Tem mais de 10 pastores em vários departamentos na igreja. Pode pedir. Não vai te faltar uma visita, não vai te faltar um gabinete, não vai te faltar. Agora, se você pedir só para mim, tu imagina. Ainda consigo fazer alguns. Mas o que me fica intrigado nos dias de hoje é esse evangelho de bilhetinho de sugestão. Vou mandar uma sugestão para a igreja. Pastor, só poderia pregar mais sobre isso? Pregar mais sobre aquilo outro? Pregar mais sobre isso? Aí vem lá o pastor dizendo, olha, tal tema venceu e nós vamos pregar isso. Não, ele não orou para pedir o que Deus queria. Ele foi lá na sugestão. Ele realmente adotou a tese de que a voz do povo é a voz de Deus. Seja honesto comigo.
As igrejas também agora estão nos atraindo pela estrutura. Aí olha o que está acontecendo, irmãos. As grandes igrejas, eu chamo isso de atacadão, matando os supermercadozinhos nos bairros. O cara chega lá com dinheiro violento, põe uma estrutura violenta, ministério infantil violento, 3, 4, 5 grupos de louvor, e em vez dele ajudar as igrejas locais no bairro, ele chega lá devastando tudo. O que está acontecendo, eu conheço muitos amigos meus pastores, que igrejas com mais de 30 anos, fechou tudo. Como é que vai abrir uma concorrência com a igreja que tem, já vem lá do centro rica, já vem lá do sei rico e joga tudo lá. Aí eu questionei um pastor, se vocês estão fazendo um evangelho de reino, por que não ajuda as igrejas locais? Aí o coitado do pastor lá não tem carro, vai de bicicleta durante 30, 40 anos, ele começa a ver os seus membros, porque o povo também vai na onda. Ele vai surfando na moda, com a igreja da moda. Então eu começo a analisar que, primeiro, o avivamento ele só vai vir quando as igrejas pararem de competir entre si. Quem será a igreja mais influente da cidade, por exemplo? Qual a igreja que encabeça, que se destaca mais? Está acontecendo isso. E aí você pega o seguinte. Você nunca vai saber se você está dentro de um lugar falando um evangelho de verdade. E você quer saber que você está no lugar pregando o evangelho de verdade, você está sendo confrontado ou adulado. Porque a diferença de um falso profeta para um profeta é que o falso só vai falar aquilo que você gosta. Nunca vai sair da boca dele confronto. Eu amo confronto. Não é porque eu tenho costa larga, não. É porque eu sei que a minha alma precisa ser confrontada, a minha carne precisa ser confrontada. O que mais tem por aí é mulher mandona em marido, mulher narcisista, mulher que não respeita a autoridade do marido, porque não respeitava de pai. Isso tem que ser confrontado. Tem que ser confrontado em maridos que tratam a mulher igual bicho. Não tem amor no coração. Tem que pregar, tem ou não tem, gente? Tem que pregar aí, ó, pais que não são bons exemplos para seus filhos. Quantas vezes eu já falei aqui, irmãos, eu te imploro, para de adoecer a alma de seus filhos. Parem de adoecer a alma de seus filhos. Parem de adoecer a alma de seus filhos. Para de brigar perto de filho. Para de ficar gritando um monte. Para de ficar falando palavrão. Coisa boa é que nós estamos numa ceia. E ceia sempre é um lugar para autorrefletir, né? Cada um examine-se a si mesmo. Então a ideia da Bíblia é que numa ceia você prega uma mensagem de reflexão, para que você se examine e melhore. Eu te garanto que depois de um tempo sem pregar, a primeira mensagem minha do ano, eu queria pregar outra coisa. Quarta vai ser outra coisa. Quarta-feira vai ser um negócio assim, cheio do poder, cheio do manto, umas rajadas. Mas o texto aqui é muito claro, gente. Nossas fraquezas se dá ao fato, o texto de Romanos 8:26, de não orarmos como convém. Nesse ponto, aqui, ó, está a raiz de nossos pecados. Por que nós caímos? Jesus disse, vigiai e orai para não cair em tentação. Jesus está dizendo, irmãos, melhorem sua vida de oração, urgente. Se você, vou ser bem honesto com você, quem não tiver vida de oração, olha, vocês estão vendo o tanto de escândalo? Eu estou assustado. E os escândalos estão a partir do púlpito para o povo. E aí isso me joga no chão, fala, Senhor, tem misericórdia de mim. Quem está de pé, cuide para que não caia. Senhor, cuida de mim. Aí o Senhor diz, continue de joelho, eu vou cuidar de você.
Nós precisamos nos dobrar diante de Deus, porque só assim não nos dobraremos diante de homem algum. Quem está prostrado diante do Senhor não se prostra diante de adversidades ou de homens, não é verdade? Então está mais do que claro que pecados, ou seja, e não vencemos pecados porque nós desprezamos nosso relacionamento com Deus. Então nesse caso somos culpados, você percebeu? Eu me sentia vítima. Mas quando eu fui ver que o Espírito Santo me ajuda, quando eu fui ver que andar no Espírito me permite não cair, quando Jesus disse, vigiai e orai para não cair, eu percebi que o culpado sou eu. Irmãos, é muito importante você entender que o Espírito Santo conversa com você o dia todo. Eu estava em Londrina e a gente muito cansado, desde o dia 1º, pregando todo dia, e dormindo tarde e acordando 4 e pouco da manhã. Durante 10 dias foi isso. Terrível, muito cansativo, né? Sai de um lugar para outro lugar, do outro canto do país, chega do culto, já sai 4h30 da manhã, 4 horas da manhã. E eu estava muito cansado. Chegamos em Londrina, no hotel que nos foi prestado. A hora que chegamos, o hotel estava vazio. A moça pegou e falou assim, olha, o pagamento é antecipado. Falei, claro, mas a igreja que fez a reserva, ela vai pagar, é evidente. Não, tem que pagar antes. E aí, tudo bem. Eu ligo para o pastor, ele falou assim, me dá aí falar com a moça. Moça, me dá o Pix que eu estou pagando agora. Aí eu estava assim, desnorteado, tão cansado. Falei, olha, ele está pagando. Ela estava com a chave do quarto na mão. Você pode me liberar? Não, senhor. Eu tenho que esperar ele pagar. Eu ia ficar calado, mas o tom dela foi do tipo assim, senão você me dá um calote. Aí eu virei para aquela menina e falei assim, minha filha, eu até entendo que você pode dar brava de trabalhar agora, se é período do ano. Eu até compreendo, mas eu não tenho culpa não. O pastor já vai fazer aqui o Pix, é só você liberar, que eu estou muito cansado. E eu preciso ir no banheiro. E ela discute de lá, discute daqui, discute lá. Foi uma discussão boba. Falei assim, eu acho que você faltou com educação e com bom senso. Aí a hora que ela começou a falar, eu não briguei não, só virei as costas e deixei ela falando com as minhas costas. Assim. E ela, e eu virei as costas, não falei nada. Aí irritou ela, porque eu virei as costas, aí que ela vai, e eu de costas. Fiz nada, não xinguei a menina, nada, eu só virei as costas e deixei ela falando com as minhas costas. No último dia, quando a gente foi embora, eu já estava dentro do carro, o Gia e a Cama entraram, e eu dentro do carro com a cabeça baixa. Assim. Aí o Gia, bora pai. E eu continuei com a cabeça baixa. Bora pai. Na hora do culto, eu de cabeça baixa. Foi, pai? Ai. Eu estava brigando com o Espírito Santo. O Espírito Santo falou assim, vai lá. Eu falei, não. Vai lá e fala com a moça. Nem pensar. Não fiz nada com ela. Ela que ficou gritando comigo. Vai lá. Ah, não é justo. Fiz nada. Estou te falando, vai lá. Ah, nada a ver. Eu estava nessa conversa minha com o Espírito Santo, desse nível. Aí, na última vez, eu fiquei muito bravo. Vou lá falar com essa megera. E levantei. O Jean falou, onde você está indo, pai? Fica quieto aí, piá. Cheguei, irmão, para falar com a menina. Tinha uns 8 do lado dela. Falei, o senhor mandou falar com a menina. Não com esses 8. Mas você vai ter que falar na frente deles. Falei, ai, olha as ideias. Tá bom. Oi, tudo bem? A moça, tudo bem, senhor? Olha, deixa eu te falar um negócio. Eu não fui grosso com você, não fui mal educado, não falei palavrão, não xinguei, mas eu acho que eu fui deselegante. Deixei você falando com as minhas costas. Ela falou, então eu gostaria de pedir perdão se eu deixei uma má impressão. Não justifica, mas explica. A gente estava muito cansado
eu estava completamente dopado de sono e cansado mesmo. Mas você tem razão, o hotel tem a regra, então quero pedir perdão para você e para vocês. Aí a moça encheu o olho de lágrima. Falou, senhor, está perdoado, claro, o senhor também me perdoe se eu fui grosseira, deselegante. Aí o gerente do lado falou assim, você foi? Eu falei, ih, rapaz, lascou. Era para ser uma coisa boa, virou uma coisa ruim para essa menina. Aí eu entendi um negócio. Justiça não é ausência de justiça. Perdão não é ausência de justiça. Não é tipo assim, vou perdoar e não vai ter nada. Perdão é transferência de justiça. Quando você perdoa e toma uma atitude de perdão, que não é só, está perdoado. Não, você transfere sua justiça para que Deus faça. Gente, eu estava pedindo perdão para a menina, tudo normal, e o gerente do lado. Eu não sei o que ele falou para a menina depois. Eu falei, não, mas ela está tudo bem, ela estava cansada também, né? E aí o gerente falou assim, mas senhor, ela foi grosseira com o senhor? Ela foi igual do jeito que ela falou? Não, eu não falei isso. Não, foi ela que falou. Era melhor não ter pedido perdão, né? Mas eu acho que o Espírito Santo estava querendo mostrar, nesse ponto, mais tratar ela do que a mim. Porque eu já estou acostumado a isso. Essa história foi essa. O Espírito Santo queria tratar ela, na minha frente. E não haveria outro jeito de acontecer esse tratamento. Irmão, nosso relacionamento com o Espírito Santo é muito poderoso. Ele nos convence do pecado, justiça e juízo. Você sabe como é que funciona isso? Ele está dentro de nós dizendo, o que você está fazendo está errado. Esse dinheiro aí não é seu. Ó, você falou desse jeito. Ó, você está agindo desse jeito. Mas isso só é possível através do nosso relacionamento com o Espírito Santo. E aí eu concluo. Você já se perguntou por que o Espírito Santo foi enviado para morar dentro de nós? Primeiro ponto, a Bíblia diz que é para nos transformar à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Romanos 8 e 29. E nesse processo o Espírito Santo confecciona o fruto do Espírito dentro de você. Pois é esse fruto que vai aos poucos transformando você à imagem e à semelhança de Jesus. Porém, a fim do Espírito Santo conseguir esse objetivo, ele tem alguns mecanismos de transformação para nós. E um deles, a linguagem da oração e comunhão com o Espírito Santo. Agora veja bem, no verso 26 de Romanos 8 diz que o Espírito Santo ora por mim. E como ele faz isso? Alguns cristãos pensam que eles estão lá pecando, fazendo coisa errada, falando palavrão, coisas que invocam demônios, e o Espírito Santo está lá ajudando por mim. Não. Alguns se sentem aliviados porque acreditam que o Espírito Santo está intercedendo por eles, mesmo eles estando lá num ato de pecado. No verso 27 de Romanos 8, põe na tela, diz assim: e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é o Espírito, de acordo com a vontade de Deus, que intercede por nós. Aí você vê aqui, ó, o Espírito Santo não ajuda, não intercede, não ora para quem ou a quem está fora da vontade de Deus. Entendeu? O Espírito suplica pelos santos em conformidade com a vontade de Deus. Não há auxílio do Espírito em quem está fora da vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus para você? Eita, isso aqui é muito poderoso. Efésios 5, 17 ao 18 nos mostra qual é a vontade de Deus para nós. Não sejais faltos de juízo, não seja estúpido, mas buscai compreender a vontade de Deus. Olhe bem o texto. O texto está dizendo, para com estutícia, estupidez, é coisa de gente irresponsável, não saber a vontade de Deus. Diz assim, ó,
Não sejam com falta de juízo, mas busque compreender a vontade de Deus. Paulo está dizendo que quem não busca compreender a vontade de Deus tem falta de juízo. E qual é a vontade de Deus aqui para nós? E não vos embriagueis com vinho que leva à devassidão, mas deixai-vos encher do Espírito. Eu vou te explicar isso de duas óticas, a positiva e a negativa. Existe uma ordem dizendo, parem com bebida alcoólica. E existe uma outra ordem dizendo, se encha do Espírito. Presta atenção. É pecado se embriagar. Pecado de paganismo. Pecado. Ok? É pecado. O que o texto está dizendo é, parem de se embriagar. Segundo, e se embriague. Agora, olha, se é pecado a embriaguez ou o pecado moral, também é pecado grave não se encher do Espírito. Tem gente que esqueceu isso aí, aqui nesse texto. Assim como é pecado a embriaguez, é pecado não se encher do Espírito. São duas ordens, a positiva e a negativa. A negativa, não se embriague. A positiva, se encha do Espírito. É esse ponto, irmãos, que nós viramos cristãos formais, cristãos culturais, igual o Elon Musk e a turma aí, que eles não querem do evangelho a cruz, não querem um arrependimento, não querem abandonar aquilo que, pronto, a Bíblia não permite, então eles não querem a parte do evangelho que é a renúncia. Ou seja, o Espírito Santo está dentro de mim, provocando todas as ações espirituais. E Ele é o companheiro, Ele é o ajudador. Ele é chamado de ajudador porque Ele está aqui para te ajudar em tudo. Isso significa que Ele age espiritualmente quando eu ajo espiritualmente. Ou seja, o Espírito Santo trabalha espiritualmente em mim quando eu me dou ao serviço espiritual. Oh, gente, isso é muito forte. Ou seja, sem relacionamento com o Espírito Santo, você não tem a ajuda do Espírito Santo, a intercessão do Espírito Santo, a oração do Espírito Santo e o convencimento dele de que você está fazendo algo que não é de Deus. No exato momento que eu estou me enchendo do Espírito, isto é, estando em comunhão com Ele, Ele está me ajudando nas minhas fraquezas. E por quê? Paulo fala de dois níveis de relacionamento com o Espírito Santo nesse texto. O nível de relacionamento crescente e o nível de relacionamento decrescente. Em 4:30, texto já lido, ele diz, não entristeça o Espírito. Põe esse texto. O que fazemos para entristecer o Espírito? Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fois selados para o dia da redenção. Pode permanecer, vai lá. Toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia sejam eliminados do meio de vós, como toda maldade. Então isso aqui está falando de como a gente entristece o Espírito Santo. Né? Pelo contrário, sede bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, da mesma maneira com que Deus perdoou em Cristo. Forte ou não é esse texto, gente? E nós podemos apagar o Espírito. 1 de Paulo aos Tessalonicenses 5:19, você pode apagar o fervor do Espírito dentro de você. Não apagueis o fogo do Espírito. Esse é o mais forte. Como é que a gente faz isso? Continua. Como que a gente apaga o Espírito? Não trateis com desdenho as profecias. O que fazem? Não dá moral aos dons, não crê nos dons, e etc, e etc. Puxa vida, né? Então, é importante você entender que a melhora do meu relacionamento com o Espírito Santo me leva a uma melhora de vida cristã. Irmão, eu nunca fui de coisas grosseiras, grossas e absurdas. Mas teve um tempo na minha vida, igual a maioria das pessoas, que eu tive que lutar contra pecados que eu odiava. Mas eu não conseguia vencer.
E não era, não, agora vou ser radical. Chegava num quarto de hotel, mandava tirar a televisão, jogava computador na parede, não andava com celular para vencer pornografia. Nós estamos falando aí de mais de 20 anos atrás. E aí eu aprendi que a minha aproximação ao Espírito Santo é um distanciamento meu do pecado. Que coisa fantástica. O meu convite a você nessa manhã, apesar de termos falado tanto sobre pecado, é que você entenda que se você entristecer o Espírito Santo, e nós vimos como que faz isso, você estará sozinho na luta. Isaías 63, verso 10. Olha isso. Toda vez que Deus se voltou contra alguém no Velho Testamento, quem se voltou? Quem foi? Mas eles se rebelaram e magoaram o Espírito Santo. Eu vou deixar você ler essa primeira parte, é forte demais. Vai lá. De novo. Deixa o texto, deixa eu te explicar um negócio. Toda a emoção, todo o sentimento de Deus na Bíblia é dado ao Espírito Santo, você sabia? Amor, ciúme, compaixão, ira. O Espírito Santo é todo o lado emocional da divindade. O nome Espírito Santo, que é um nome próprio, é o Espírito Santo, não é Espírito Santo. O certo é o Espírito Santo. E é dado esse nome a ele, sabe por quê? Não é porque ele é santo, que ele é. É porque o papel de santificação do crente é dado a ele. É ele que nos santifica. E como que o Espírito Santo nos santifica? Através de relacionamento, gente. Que coisa maravilhosa. Se você soubesse que o relacionamento com o Espírito Santo é curador, é maravilhoso, é preenchedor. Você, querido, eu me compadeço de você que chora porque não gosta desse pecado, mas não consegue vencer. E aí eu posso te dizer, meu precioso, que a única maneira de vencer é se aproximando do Espírito Santo. Você sabe por que existe oração de libertação? Por falta de relacionamento com o Espírito Santo. Sabe por que existe quase de tudo, cura, libertação, etc, etc, cura interior? Por falta de relacionamento com o Espírito Santo. Todo relacionamento profundo com o Espírito Santo traz níveis de libertação poderosos. Você vê, adoração, por exemplo, adoração quebra barreiras, adoração liberta, adoração tira demônio dos outros. Então, infelizmente, nós temos que nos debruçar em libertação, expulsação de demônio, etc., porque o povo não se aproxima de Deus. Na igreja é um santo, em casa um satanás. Mas o que esse texto de Isaías, olha o que esse texto está dizendo. Magoaram o Espírito Santo. Mesmo texto de Efésios 4:30, né? Magoamos o teu Espírito. Irmão, quando a Bíblia diz que nós somos templos do Espírito Santo, a palavra templo ali, do hebraico, você tem que lembrar que o templo tinha 3 compartimentos. Átrio, lugar santo e santo dos santos. Quando a Bíblia fala que nós somos templos do Espírito, o conteúdo é o templo de Salomão. Mas a palavra ali não é templo, é santo dos santos. O que a Bíblia está dizendo é, onde morava uma arca, hoje mora o Espírito Santo. Nós somos o santo dos santos do Espírito Santo. Ele habita em nós. Nós somos a arca da sua presença. Olha que coisa séria e que coisa grave. Nós somos o santo dos santos. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia, Espírito Santo. O texto afirma, magoar o Espírito Santo. E o Espírito Santo teve que agir
como inimigo deles. E o Espírito Santo lutou pessoalmente contra eles. Quem lutou contra o povo de Israel no Velho Testamento? Eu confesso a você que quando eu li esse texto, eu me surpreendi. Mas é verdade. Ah, não, mas o Espírito Santo é amoroso. Ele é bonzinho. Ele é bondoso. Viu a parte aqui, ó? Toda a ira de Deus também é dada a quem? Amor de Deus é dado ao compaixão, intercessão. Irmão, o meu relacionamento com o Espírito Santo, eu sou muito viciado nele. Isso muda muito, como nós melhoramos. Eu vou iniciar uma série aqui nas quartas sobre como melhorar seu relacionamento, sua relação com o Espírito Santo. E a sua vida vai mudar absurdamente. Quem crê nisso aí? Bom, curva a sua cabeça em alguns minutos. E eu quero que você examine essa mensagem agora. Pare para pensar no que você ouviu, nas seriedades das coisas que você ouviu. Examine-se a si mesmo e peça perdão. Senhor, convença-me, me lembre daquilo que eu tenho que abandonar. Me lembre daquilo que eu tenho que deixar. Por favor, Espírito Santo. Por favor. Irmão, eu estou aqui para te ajudar. Seja a partir de púlpito, a partir de conversa. Mas essa mensagem é para ajudar você. Fazer você se tornar um crente abençoado. Porque Jesus está voltando. Ele não veio para levar uma noiva machucada, cheia de coisa arada, vestido rasgado. Ele não também veio para buscar uma viúva. Ele veio para buscar uma virgem. O Espírito Santo está aqui para nos santificar e para nos preparar. Eu imagino que o fato de Jesus demorar tanto no seu retorno é porque a sua igreja ainda não está pronta. Se tivesse, ele já teria vindo. Ore aí agora. Ore aí agora. Senhor, nós te amamos e nós te adoramos. Nos torna, Pai, melhores. Nós nos arrependemos. Diga para Ele o quanto você sente muito, o quanto você se arrepende. Fala, Senhor, eu me arrependo, eu me arrependo, eu me arrependo. Fala, Espírito Santo, me ajuda nas minhas fraquezas. Tenha compaixão de mim, Espírito Santo, nas minhas fraquezas. Aleluia.